posições pessoais e que, de repente, não bate muito com o que o pessoal quer. Mas eu acho que é digno e é justo aqui no nosso momento privado, particular, a gente externar aquilo que tem vontade mesmo. Tá bom? Claro. Então, muito bem, turminha. Vamos lá ao nosso bate-papo de hoje. O tema de hoje, vocês estão com o material na mão, algumas, né, de vocês aí conseguiram, é a discussão acerca do ódio em tempos de pandemia, né? Do ódio em tempos de pandemia. Esse é um texto da Cláudia Maria Dadico, que é juíza federal, né? Ela é doutora em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em direito processual pela USP aqui de São Paulo. Então é uma juíza falando assim com muita propriedade, muita clareza acerca de todos os dilemas desse momento que a gente tem vivido aí com a pandemia e o discurso do ódio que vem envenenando o nosso ser no cotidiano, né? Antes de eu começar propriamente a falar tudo isso, eu queria saber se vocês não querem também começar já de antemão a dar suas opiniões. Vivemos períodos de ódio ou vivemos períodos de paz? É de ódio, né, professor? Infelizmente, o pessoal está pondo todo esse ódio interior aí para fora e um querendo o mal do outro, né? Dizimar o outro, assim, falando assim mais claramente. É um período bastante delicado. Muito delicado, muito delicado. Eu acho que a gente vive, na verdade, em tempos de externação do que se já se sentia, sabia? Porque, assim, o ser humano, sei lá, parece que ele vai caminhando por um caminho que eles perderam a direção do que é paz realmente, do que é viver entre as pessoas, de ter relacionamento. Eu acho, minha humilde opinião, eu acho que as pessoas, elas vivem hoje um momento de confusão de mente mesmo, sabe, assim? Elas não sabem quem elas são. E a questão da pandemia só veio, tipo, trazer o que estava dentro para fora. Então, externou todo esse ódio brutal que está por aí. Muito, né? O Yuval Noah Harari. E aí diz o seguinte, o nosso texto. O festejado historiador Yuval Harari, em recente entrevista, afirmou que o maior perigo da pandemia do Covid-19 não é o vírus em si, já que a humanidade, segundo o pensador, já dispõe de todo o conhecimento e das ferramentas tecnológicas para vencê-lo brevemente. Para Harari, o problema realmente são os nossos demônios interiores, nosso próprio ódio, ganância e ignorância, que é exatamente o que a Débora acabou de dizer, né? Quer dizer, tá só eclodindo, saindo para fora todo aquele veneno que a civilização vem acumulando ao longo de décadas, né? De séculos. Então, momento. Aliás, vou aproveitar esse gancho essa bola que você levantou, Eliana, e uma questão que para nós, né, educadores, é uma incógnita e acaba incomodando muito. O que vocês acham dessa situação de famílias cobrando que as escolas devem voltar a trabalhar com as suas crianças? É mais importante preservar a saúde ou mais importante administrar um monte de conteúdo para essas crianças nesse momento? Garantir que elas sejam promovidas para a série seguinte. Posso falar? Então vamos passar agora para a Rose e depois você fala, Eliana, e depois a Débora também. Não, eu ouvi esse assunto. A minha opinião é a seguinte: eu acredito assim que se perca um ano, mas se mantém saudável para poder dar continuidade à sua vida, porque na minha concepção hoje, eu acredito que as aulas não devem de voltar. De qualquer maneira, né? O que eu tentei aqui nessa apresentação, que depois vocês olham à parte, é mostrar que esse fenômeno do ódio não é uma coisa que está no Brasil nesse momento. Esse mapa que vocês vão ver depois na apresentação que eu mandei, mostra alguns desses malucos, né? Então tá ali o Trump nos Estados Unidos,
o Bolsonaro aqui no Brasil, o Orbán, o Erdogan e o Salvini na Europa e na Nicarágua. Então, são presidentes que têm, primeiro, são negacionistas, né? Então, eles negam a existência do Covid-19, e tem um desses malucos, eu não sei se é o Orbán ou o Erdogan, até porque os nomes são parecidos, que recomendou a população tomar vodka para matar o Covid. Gente, deixa o povo bêbado, morre bêbado e tá tudo certo. Para com isso, né? É um pouco demais para qualquer cristão. Agora, quais são as práticas que mostram, né, que esses presidentes são ultra-autoritários e ultraconservadores? O que é ser ultra-autoritário? O que é ser ultraconservador? É querer que todo mundo pense igual, né? Se você não pensa igual, você é comunista. Se você não pensa igual, pô, eu vou querer o golpe militar para botar você na linha. Eu vou querer o AI-5 de volta, né? Então, são essas loucuras, essas posturas que a gente não pode, de fato, aceitar em pleno século XXI. A nossa sociedade global demorou tanto para evoluir e aceitar algumas coisas que hoje são naturais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É uma questão de respeito. Ninguém tem que gostar do que eu gosto, né? As pessoas têm que ter liberdade para pensar e agir conforme as suas convicções, aquilo que faz bem para elas, né? Seja educador, seja não educador. Todo ser humano é político. E é mentira quem diz que é apolítico. Não, eu não gosto de política, eu não faço política. Só isso já é um ato político. Né? De se abster. Olha o que aconteceu quando se abstiveram. Né? Está aí um momento crítico da nossa história brasileira. Né? A nossa colega que escreveu esse texto, a doutora Cláudia, ela diz que em tempos de pandemia, respostas tardias, se a gente demorar para dar resposta, né, rapidamente se transformam em esforços inúteis. É preciso agir para que o remédio não venha a ser ministrado quando nada mais poderá ser feito. É o que a minha amiga Eliana acabou de dizer aí, né? E aí a doutora Cláudia propõe duas possibilidades. A primeira que ela vai nos propor... Opa, peraí que falhou aqui meu... Comunicação de crime. A primeira que ela vai propor é que nós devemos atuar para reforçar e confirmar o ódio constitutivo na configuração do Estado. O estádio, né? O Estado, enquanto município, Estado de São Paulo, ou os demais estados da nação, e o Estado federativo, o governo federal, Brasília, perpetuando seus efeitos, em especial aqueles já registrados na história das nações colonizadas. Então, ou a gente vai reforçar isso, inclusive nos omitindo da discussão, ou a outra opção, e aí é a resposta, inclusive, que a doutora Cláudia oferece, e que parece com a minha, né? É nadar contra a corrente e se posicionar criticamente contra as tendências de paralisação estabelecidas pelos fluxos do ódio, né? O que os fluxos e os fluidos desse ódio querem? Que a gente estagne, que a gente pense que eles mandam e nós temos que obedecer. O ultraconservador e o ultra-autoritário quer isso. Cala a boca, porque quem manda aqui sou eu. Aliás, o cala a boca é uma prática, né, do nosso presidente aí com a mídia. Será que lá no futuro também vai ser a mesma coisa que a gente está vendo agora? Sobre a política? Eu não entendi. Será que lá no futuro a gente vai ver essa mesma coisa que a gente está vendo hoje? Depende do nosso papel dentro dessa história, né? Nós somos sujeitos da história, nós participamos dessa história, somos nós que podemos dar o tom para a mudança ou para a permanência do que está acontecendo. Ô, professor, para mim, essa é a minha opinião formada. O político, se você, de todos que estão na política dentro desse país, que é o nosso, se você encontrar um honesto, você traz e me apresenta, porque eu não confio neles. Pode até entrar bom lá, pode entrar com vários projetos, com ideais, não, vamos mudar. Mas política, para mim, já é uma coisa assim, meio difícil, porque vai ser aquela corja
vai acabar se tornando, eu vou ter que entrar pro time deles, porque senão eu vou ficar sozinho. Aí gera o que eu tenho lá, pode falar. Essa corja que está aí e tal, quem elegeu? Fomos nós. Exato. Você entende? Então, enquanto esse povo não for politizado, a mudança vai demorar. E nós, como educadoras, né, eu acho assim, independente de ser de partido A ou partido B, mas a gente tem como obrigação se politizar, sim, porque achar que porque a política que gere tudo. E como que a gente vai poder passar isso para as nossas crianças? Você entende? Nós vamos ser formadoras de opinião. Então, se a gente for ensinar, então, eu cumpro minha obrigação social, que é o quê? Eu voto e acabou. Mas e a nossa participação enquanto sociedade? É isso que eu pergunto para você. Assim, o que você faz para mudar essa situação? Débora, quietinha aí. Diana, eu vou dar o que você me falou, tá? Tá? Ajuda. Às vezes você acha que você está certo, aí você ouve uma opinião diferente, muda alguma coisa. É isso que tem que acontecer. Sim. Você entendeu? Eu realmente não tinha. Eu acredito assim, existe muitas pessoas com o meu entendimento, com a mesma forma que eu estou falando. Mas, às vezes, por falta de informação, a gente não consegue chegar no contexto, não consegue chegar num acordo. E realmente, o que você falou para mim, dá para eu estudar. Eu vou repensar naquilo, entendeu? Porque você falou uma coisa que doeu aqui. O que é? Eu vou educar uma sala de aula, eu vou botar ali para eles ali o que é a política, que não é essa sujeira que a gente vive hoje, né? Mas como o professor falou, ressaltou, é que eu sou assim mesmo, estabanada para falar, tá, gente? Mas eu gostei da conversa. Eu acho aceitei. que o bacana, o diálogo é isso. O diálogo é impertinente, porque é desconfortável, mas que é para a gente chegar em alguns pontos comuns. Ninguém tem que pensar igual aqui, não. Não é esse o objetivo. Mas algumas coisas em comum a gente tem que tirar. Olha, esse assunto é um assunto, tipo, bem polêmico. Eu fujo de polêmica a quilômetros. Mas acho que, assim, uma coisa que é fato é que esse pensamento que foi colocado na cabeça das pessoas, de que política é uma coisa suja, e é uma coisa que não presta, e que só tem gente que não presta envolvida com política, acaba propiciando um ambiente confortável para os corruptos, porque, assim, pessoas honestas e pessoas boas não vão para esse lugar, porque nesse lugar só tem pessoas que não prestam. Só que assim... Bom, o que mais, crianças? Reparem, inclusive, que hoje esse quórum baixo talvez seja por uma conta que a Débora falou também, né? Eu não gosto, eu me distancio de polêmicas. E esse tema não tem como não ser polêmico. Né? Então, talvez seja isso que afastou um monte de gente desse encontro. Uma pena, né? Porque eu acho que é nessa confronto de ideias que a gente cresce. Foi ótimo o nosso encontro, professor. Também achei. Bem bacana. E que, né, conversando que a gente vai, né, se entender. Não é? Não esqueça de mandar o e-mail. Tá bom. Eu quero falar o seguinte, rapidinho, pouquíssimas palavras. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito envergonhada e eu preconceito comigo. Só que eu ouvindo vocês, conversando com vocês, respeitando o que vocês dizem, me ajuda. Às vezes eu não quero falar. Eu falei para as meninas da semana passada que eu só falei abobrinha na live. Mas eu quero ter essa liberdade porque mesmo que eu fale errado, mesmo que eu me expresse errado, mesmo que a minha opinião é errada, é importante eu me relacionar com vocês, conversar e ouvir vocês falar. Rose, se tem um lugar que a gente pode errar, é aqui. Ao vivo, Débora? Ao vivo? Professor do lado. É só cuidar que está sendo gravado, hein?
Aí, ó. É isso mesmo. Mas aí o professor tem que fazer a edição do vídeo, Eu né? faço a edição. Então, Por favor. Bom, Por favor. deixa comigo. Meninas, Isso, depois eu mais vou uma olhar, vez hein, foi professor. muito legal. Só queria ressaltar, então, a gente teve uma discussão bastante interessante, aquecida, sobre o que gera essa situação de ódio no país e no nosso mundo, essas tendências mais autoritárias que estão globalmente se estabelecendo. Vamos ver onde isso vai dar, né? Essa foi uma questão. Outra questão, vocês ganharam hoje 2 sugestões de boas leituras, tá? Para mudar o mindset, tá na moda, né? Esse termo, mindset, mudar o chip na cabeça da gente aí, pensar nesse novo normal, que é a discussão da semana que vem. Então, o livro do Yuval Harari, que é o Sapiens, é sensacional, é uma bíblia, tá? É um livro de 500, 600 páginas, é enorme, mas é um livro para a vida, para a vida. E esse outro que está aqui na minha mão, o do Daniel Pink, que é um livro moderno e que ajuda também a vocês se adaptarem a esse novo momento da história, tá? É o momento onde o lado direito do cérebro começa a prevalecer sobre o esquerdo. O esquerdo é fácil de desenvolver, todo mundo treinando consegue. O direito é um pouco mais difícil, porque ele trabalha com a sensibilidade humana, coisa que a maioria das pessoas negam. Tá bom? Para finalizar, já postei aí no chat para vocês o linkzinho da nossa enquete semanal também, para vocês darem uma avaliada no nosso evento do dia. Lamento, né, as pessoas que não estiveram presentes hoje, mas eu acho que é isso, é um tema polêmico que causa um afastamento. Semana que vem, o novo normal é o que a gente vai viver a partir deste momento do pós-pandemia. Conto com a presença das minhas amigas. Lígia, boa noite. Rose, boa noite. Débora, boa noite. Iliana, boa noite. Muito bom ter vocês mais uma vez, tá, queridas? muito Boa obrigada. noite para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Boa semana.